Bom dia, pessoal. Estamos aqui numa área de soja safrinha, avaliando compactação da área com o penetrômetro. E a gente parou aqui para falar um pouquinho sobre quando que tem que iniciar com a primeira aplicação de fungicida em soja. Essa soja está em V5 hoje, algumas plantas já estão em V6, né? Esse aqui seria o ponto, o estágio ideal para você começar já a fazer a primeira aplicação de fungicida em soja, né? Que aqui eu já tenho uma infecção nessa soja aqui de mancha parda no bacheiro. E eu tenho alguma coisa de antracnose, que provavelmente veio com a semente, já veio com a semente, né? O tratamento de semente não conseguiu combater a doença na semente e ficou aqui. Então eu já tenho uma infecção inicial dessa soja aqui com essas doenças de final de ciclo, né? Mancha parda e antracnose. Como que acontece essa infecção inicial da soja aqui, pessoal? Chega um pouquinho para cá para eu mostrar. Vocês podem ver essa folha aqui com terra. Quando a chuva cai aqui nesse solo descoberto sem palha, a água da chuva respinga terra aqui para cima dessa folha. Essa folha com terra, essa terra tem inóculo de doença de final de ciclo, de antracnose, de mancha parda, mancha-alvo, Cercospora kikuchi, né? Que é aquela doença que dá aqueles grãozinhos roxos da soja, né? Então ela já inocula essa doença agora aqui nessa folha. Essas doenças, elas se alimentam de resto de palha, são fungos necrotróficos, né? Elas se alimentam desse resto de palha. Eu tenho aqui um resto de palha de soja safrinha, muito pouco, e alguma coisa de trigo do ano passado aqui, né? Então, essa terra aqui, ela tem muito inóculo desse tipo de doença, que está aqui viável. A chuva vai inocular essa doença nessas folhas do bacheiro. Então, aqui eu já tenho uma infecção inicial desse tipo de doença. O período de incubação dessas doenças na planta, ela é um pouco demorado. A planta vai sofrer essa infecção inicial e até aparecer um dano dessa doença na folha, vai demorar alguns dias, 20, 30 dias, né? Para mim começando a ter o amarelecimento da folha e o dano da doença na folha. Então, a gente não vai ver a doença causando dano agora na soja. Você vai ver uma soja limpa e vai achar que não tem necessidade. Mas o problema é que a infecção da doença está acontecendo nesse estágio. A doença está se instalando na planta nesse estágio. Então agora é época da gente proteger essas folhas, para que essa doença não infecte a planta. Porque a gente não vai ver o dano agora, semana que vem, a gente vai ver o dano daqui 20, 30 dias. Esses 5 nós aqui são os 5 nós do bacheiro da planta mais para frente, né? Se eu tiver 3 vagens por nó de planta, aqui eu tenho 15 vagens, então, que vai corresponder a esses 5 nós da planta hoje, né? Se eu tiver uma planta com 50, 60 vagens viáveis, então 10 vagens vão ser 20 a 30% da produção da soja, que eu vou conseguir proteger agora. Eu não vou conseguir mais acertar todas essas folhas, cobrir bem essa folha com fungicida para frente. Vai ser a única oportunidade boa que eu vou ter de cobrir agora essas folhas com fungicida e atrasar a entrada dessa doença, né? Vai ser agora, porque se eu conseguir pôr a fungicida agora nessas folhas aqui, eu vou atrasar a entrada dessa doença, vou adiar 10 a 12 dias a entrada dessa doença na planta. Eu vou matar o inóculo que está por cima, eu consigo acertar ainda um resto de palha que está aqui no meio, matando alguma coisa de inóculo que eu tenho exposto aqui. Então eu atraso 10, 12 dias a entrada da doença nessa planta. E como a incubação dessa doença na planta demora, então para frente eu vou atrasar mais 40 dias, 50 dias a explosão da severidade dessa doença na soja. Isso vai me ocasionar um bacheiro mais sadio por mais tempo na soja. Se eu manter essas folhas sadias por mais tempo, verde, fazendo fotossíntese por mais tempo, eu vou conseguir carregar, encher mais os grãos do bacheiro aqui, porque eu vou ter a planta mais sã por mais tempo, então eu vou conseguir encher mais o grão desses nó de baixo. Eu preciso então aumentar o peso de grão dessas vagens do bacheiro. E eu começo a fazer essa proteção agora, né, nesse estágio. Outra coisa que me impede bastante de eu ter uma severidade alta de DFC, né, seria uma boa quantidade de palha. Se eu tivesse bastante palha cobrindo esse solo, eu teria a palha como uma barreira para inoculação da terra na soja. A água da chuva ia bater aqui, a palha ia amortecer, não ia jogar terra para cima da folha. Então essa palha vai me garantir mais sanidade desse bacheiro por mais tempo. Por isso que é muito importante tentar evitar trabalhar soja safrinha, para você, porque aqui se eu tiver uma soja, eu vou ter um tanto de inóculo de doença aqui, eu vou jogar a doença que eu estava na soja, vai ficar na palha aqui.
Se eu plantar uma soja safrinha, eu vou colocar mais inóculo de doença aqui. Eu vou aumentar o inóculo de doença nessa área se eu fizer a mesma cultura safra de verão e safra safrinha, né? Então, se eu fosse trabalhar com milho safrinha aqui nessa área, com uma braquiária, por exemplo, com 5 a 6 kg de braquiária por hectare na entrelinha desse milho. Depois eu teria na soja de verão uma boa palha da braquiária, servindo como uma barreira da inoculação da doença para a soja, no início da soja, né? Então eu teria um bacheiro mais sadio, né, por mais tempo, porque eu ia ter um atraso na infecção das doenças aqui do bacheiro. E eu fazendo uma aplicação em V5, V6, a primeira aplicação de fungicida nesse estágio, eu vou conseguir cobrir bem esse bacheiro. Essas folhas novas, ela absorve bastante fungicida, elas são a folha que mais vai absorver fungicida, são folhas novas assim. Eu consigo proteger mais a planta, eu consigo jogar fungicida por toda a planta. Então a primeira aplicação de fungicida, pessoal, a gente sempre tentar trabalhar em V5, V6 na soja por essas particularidades, né? Por eu conseguir cobrir bem a planta, né? Para mim conseguir atrasar a infecção, a severidade da doença lá no final do ciclo, por eu estar protegendo essa planta agora, né? E porque agora é quando começa a infecção dessas doenças no final do ciclo. Essa aplicação eu vou trabalhar mais voltada para doença final de ciclo, para mancha foliar, né? Um produto que é muito bom para trabalhar nessa aplicação aqui, que a gente avaliou na nossa pesquisa de fungicida esse ano na cooperativa, foi o Orquestra Ultra. No Brasil é o Ativum, né? É uma mistura tripla de carboxamina, triazol e estrobilurina, que tem uma eficiência bastante elevada em cima de mancha e bem interessante em cima de ferrugem, né? Mas o foco agora nessa aplicação vai ser mancha, né? Então seria uma alternativa para mim trabalhar esse produto. Sempre cuidando da qualidade de cobertura, tentar trabalhar com um bico cone vazio, com a pressão bem controlada, bem ajustada, nos seus 80 litros por hectare, com óleo. O fungicida tem que sempre ter óleo, 200 a 300 ml por hectare de óleo vegetal é fundamental para o fungicida, para a planta conseguir absorver fungicida, né? Então essa seria algumas dicas, pessoal, de fazer a primeira aplicação de fungicida, beleza?